Pessoal, beleza? Mais uma vez aqui com vocês, um vídeo novo para vocês, sobre um assunto que as pessoas me procuram e elas perguntam para mim o que seria ideal que qualquer ser humano fizesse para que ele fosse aceitável a Deus. Porque, obviamente, galera, tanto na Bíblia hebraica, que é vulgarmente conhecido como Antigo Testamento, e na Bíblia cristã, que também é conhecido como Novo Testamento, nós temos uma série de prescrições. São milhares e milhares e milhares e milhares de coisas que o ser humano faz e desagrada a Deus. E as pessoas muitas vezes falam para mim, poxa, Ari, é muito complicado ler e entender e saber o que tem que fazer e o que não pode fazer. É muito complicado, é muita coisa. Mas nesse vídeo eu vou fazer, que é que eu estou fazendo, vocês vão ver que na realidade não é tão complicado assim não, tá bom? Eu separei aqui alguns textos, eu vou ler esses textos e aí vai se tornar claro à medida do que eu vou explicando para vocês, tá bom? O que é que o ser humano tem que fazer para que ele seja aceito por Deus? Olha lá, primeiro texto é Gênesis 9, olha só, do 1 até o 11. Eu vou ler e vou aqui de uma forma bem simplificada explicar. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Abençoou Deus, princípio de tudo, acreditar em Deus e acreditar que Ele é a fonte de toda a nossa bênção. Acreditar que Ele é Deus, que Ele é a fonte das bênçãos e temer a esse Deus, fazer uma aliança com esse Deus, um compromisso com esse Deus. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Aqui é o compromisso do cuidado com tudo aquilo que Deus criou. Seja fauna, seja flora, qualquer coisa. Nós devemos cuidar daquilo que Deus criou. Tá bom? Não pode judiar de animal. Tem que fazer com que eles tenham uma vida boa. Isso é cuidado com aquilo que Deus criou. Olha lá. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. No princípio, Deus criou Adão para que Adão fosse vegetariano. Porém, após o pecado, nós vamos enxergar isso em Gênesis capítulo 3, o Senhor, ele entregou também nas mãos de Adão e Eva que eles também pudessem comer carne vermelha, tá bom? E aqui o Senhor, ele ratifica a mesma coisa para Noé. A carne, porém, com a vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Esse verso aqui, galera, é muito, muito, muito sério. Porque no Brasil, muitas famílias têm o costume de comer galinha destroncada, destroncada do pescoço, então o sangue fica preso no animal. Tem o costume de comer chouriço, que é sangue de porco, sangue de mais um monte de animais prensados. E as pessoas comem isso. E o Senhor diz aqui, em Gênesis 9, 4, que é proibido. Isso é uma aliança, galera, universal. É uma aliança universal que Deus fez com Noé e com todos os filhos dele. Com os filhos dele não são apenas os 3 filhos de Noé, mas é com toda a humanidade que se seguiria juntamente com Noé, tá? Então não pode comer sangue de forma alguma. É pecado, não pode comer sangue. Verso 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, cada um requererei da vida do homem. Se você tem esse comportamento, para com isso. Aqui o Senhor diz que se matar um animal e você comer o animal com o sangue dele, o sangue representa a vida do animal, a vida do ser humano. Então é como se você e eu, ao comer algum alimento com sangue, é como se nós estivéssemos ingerindo a vida do próprio animal. E não pode. E
Vai lá, verso 6. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, assassinatos, homicídios, essas coisas não pode atentar contra a vida do ser humano. Eu vou fazer uma leitura de um texto também que está lá na Bíblia cristã, no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 5, versos 18, 19 e 20. E aí nós vamos entender bem especificamente o que seria esse não derramar o sangue, porque não é simplesmente o homicídio em si, mas também são coisas que ferem a dignidade do ser humano e dessa forma acabam matando esse ser humano que foi criado à imagem de Deus. Continuando. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, provai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Conhecer toda a terra, conhecer todas as belezas que Deus criou, tá? Conhecer as maravilhas do Senhor. E isso aqui também é um mandamento do Senhor. Conheça as belezas do Senhor, viaje, explore o mundo, conheça tudo aquilo que Deus criou. Isso vai fazer bem para você, como faz bem para mim também. Continuando. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo o animal da terra convosco, desde tudo o que saiu da arca até todo o animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, o Senhor, ele não fez apenas um concerto com Noé, a sua esposa e seus filhos. Não, ele fez um concerto com toda a sua criação, tanto animais como seres humanos, tudo. O concerto de Deus é estabelecido com tudo o que foi criado. Então, muitas vezes as pessoas podem pensar: mas é um animal irracional. Ele não sabe de nada. Eu posso matá-lo. E o Senhor fala: não. Eu estabeleci o meu concerto com vocês e também com os animais. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque os animais também estão debaixo de um concerto de Deus. O próximo texto, ele está lá em Atos dos Apóstolos, tá bom? No capítulo 15. E eu vou ler para vocês. Deixa eu abrir aqui. É muito importante também esse texto, porque simplifica, né, qual que era o comportamento exigido por Deus para que as pessoas fossem aceitas. O plano de fundo, tá? O background de tudo isso que vai acontecer aqui em Atos 15 é o seguinte: muitas pessoas que não eram judeus estavam acreditando que Jesus Cristo era o Messias e elas queriam entrar nessa aliança com o Deus que criou todas as coisas e com Jesus. Então, alguns da seita dos fariseus, eles disseram para as pessoas que elas tinham que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés, senão elas não teriam acesso à salvação. E as pessoas ficaram preocupadas e teve toda uma discussão e reuniram-se Paulo, Tiago, Pedro, João, Barnabé para considerar todas aquelas coisas e decidir o que é que o não-judeu deveria fazer para que ele tivesse acesso à aliança de Deus com o ser humano na pessoa de Jesus. Legal? Olha só. Está escrito. Vamos lá. Verso 28. Olha só o que é que fala, hein? Olha lá. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Necessárias para quê? Necessárias para salvação. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, isso aqui é óbvio, do sangue, ou seja, dos homicídios e tudo aquilo que fere a dignidade do nosso próximo, que também é considerado homicídio, fofocas, inimizades, tudo isso entra dentro disso aqui. Da carne sufocada, que é o quê?
aquilo que está escrito lá em Gênesis 9, não pode comer, né? Gênesis 9:4, né? Do sangue, daquilo que é sufocado, não pode comer, tá aqui também. Então, se nós pensarmos, isso aqui era a lei do Antigo Testamento, tá bom. Isso aqui é lei que está em Atos dos Apóstolos. E é o próprio Espírito de Deus que está aqui direcionando os apóstolos para que escrevam isso. E da fornicação, que diz respeito às relações sexuais ilícitas, né? A porneia, tudo aquilo, né? A palavra grega porneia, tudo aquilo que não faz bem a um relacionamento puro, um relacionamento bom que o ser humano deve ter com a sua esposa. Então, e aí continua, dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Olha só, hein? Isso aqui é o Espírito de Deus que está falando, hein? No verso 20, os apóstolos também dizem que mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, são essas proibições básicas que qualquer ser humano, agindo dessa forma, ele pode ser aceito e bem aceito por Deus. No verso 20 do capítulo 15, os apóstolos escrevem o que era necessário fazer. Porém, quando nós fazemos a leitura aqui do versículo 29, diz, pareceu bem ao Espírito de Deus. Então, agora nós estamos falando aqui de um concerto, tá bom? Remontando aquilo que estava no passado em Gênesis 9, do 1 até o 11, que foi que eu li para vocês ainda agora. Então, existe agora um outro capítulo de uma outra carta, que é a carta de Paulo às comunidades, às igrejas da Galácia, no capítulo 5. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos conferir Gálatas, capítulo 5. Diz lá, eu peguei até aqui uma leitura de uma Bíblia com a Nova Tradução Linguagem de Hoje, tá bom? Que ela tem uma leitura um pouquinho mais simplificada e fica mais fácil de entender. Olha só, galera. Olha só, hein? 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, aqui é muito claro. Esse texto é muito claro no que diz respeito ao comportamento do ser humano com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Está aqui. Essas são as práticas de quem não é direcionado pelo Espírito de Deus. Então é muito claro. E acredito que seja simples de entender. As prostituições, as relações sexuais ilícitas. Então, muita gente pode pensar, mas o que é uma relação sexual ilícita? O que é lícito? Né? Porque tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Existe um texto em 1 Coríntios, no capítulo 6, vou fazer a leitura para vocês aqui. Vê? 1 Coríntios, no capítulo 6, olha lá. Verso 9, olha lá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, né, que são aquelas pessoas que são entregues a todo tipo de comportamento pecaminoso, são devassos. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então é muito claro. É muito claro, galera, o que é para fazer e o que não pode fazer para que uma pessoa seja bem aceita diante
de Deus e tenha acesso ao reino de Deus, a viver a eternidade, tá bom? Seguinte, esse texto aqui, quando fala de efeminados e sodomitas, as palavras gregas usadas aqui, elas se referem a homossexualismo passivo e homossexualismo ativo, tá bom? Não é aquilo que um casal heterossexual que foi estabelecido por Deus pratica em sua relação marital, tá bom? Porque não é assim, mas eu tenho um relacionamento heterossexual com a minha namorada, com a minha noiva. Não é isso não, tá? Primeiramente, deve haver o casamento. E depois do casamento, o casal é livre para praticar as suas relações sexuais no seu quarto, com seu cônjuge. É um relacionamento heterossexual. Então, no relacionamento heterossexual, tranquilo. O que o casal vai fazer ou deixa de fazer é eles que decidem no seu convívio, tá bom? Naquilo que eles acreditam ser o que é certo e o que é errado, o que eles gostam ou não, e também não pode interferir na vontade do outro. De repente quer ter um tipo de comportamento que o outro não concorda, então não pode fazer. Mas se ambos concordam, pode ser feito. Então, a palavra aqui para efeminado e sodomita é aquele homossexual ativo e o homossexual passivo. Qualquer relacionamento homoafetivo, aqui estabelecido pelo menos em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, é reprovável, tá bom? Então são coisas desse tipo que precisam ser ditas para que as pessoas se tornem esclarecidas e dessa forma tenham uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Eu espero que nesse vídeo eu tenha deixado bem claro o que o ser humano tem que fazer para que ele tenha acesso ao reino de Deus. Não é muito complicado não, galera. Não é muito complicado não. Na realidade é muito simples. Só que muitas pessoas, elas têm uma capacidade fenomenal de complicar tudo. Mas na realidade eu espero ter sido claro. Espero que vocês entendam tudo aquilo que eu falei, tá bom? E se vocês praticarem tudo aquilo que eu falei aqui, é o que está escrito na Bíblia, tá bom? Qualquer cristão ou não cristão, não importa, ele vai ler e ele vai concordar com isso, tá bom? Pode ser também judeu, não importa. Isso aqui, tudo que eu falei para vocês, está determinado na Torá também, tá? Na lei de Moisés, a Torá. Tudo isso que eu falei na Bíblia cristã, que é o Novo Testamento, também está lá na Bíblia judaica. Está na Torá. Então, seja judeu, seja não judeu, cristão, não adianta. Eles estão debaixo de um mesmo consenso de leis proibitivas. Tá legal? Então, com isso eu me despeço de vocês. Espero ter parecido claro. E qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá embaixo no comentário. Se você gostar desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora aprender e conhecer um pouco mais da palavra de Deus, beleza? Beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!